Então, falando sobre constelação familiar, que é esse tema tão grandioso, porque quando a gente abre um campo de informações espirituais, de informações importantes e profundas a respeito do que acontece com a nossa vida, com as nossas relações, porque a forma de um ser humano realmente evoluir é através dos relacionamentos. Por isso que, através dos relacionamentos, nós temos as nossas maiores dificuldades. E quando o Bert Hellinger descobriu, né, as formas de relacionamentos, quando ele colocava pessoas umas em relação às outras, e o que vinha ali, né, o que se mostrava, que sempre foi o objetivo mesmo da constelação, é o que se mostra. Não o que a gente vê com os nossos olhos físicos, mas o que realmente vem à tona quando nós colocamos as pessoas umas em relação às outras. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, porque quando a gente faz isso numa constelação, mesmo quando a gente se coloca em relação à nossa infância, em relação aos nossos setênios, que é uma das coisas que eu faço no meu curso de formação, nós colocamos nós mesmos em relação aos nossos setênios. Porque, segundo o Steiner, né, o Rudolf Steiner, os setênios realmente trazem, cada final de setênio, cada setênio traz uma importante missão e lição, né, um importante caminhar. Com consciência, nós sabemos o nosso primeiro setênio, segundo setênio. A gente sabe que com 21 anos, realmente é quando a nossa alma, ela encarna definitivamente não, a nossa alma encarna no nosso corpo de forma mais completa, não definitiva, de forma mais completa. Porque até esse tempo, ela vem vindo aos poucos, a nossa consciência, ela vem vindo aos poucos. E a partir dos 21 anos, realmente nós estamos prontos para vivenciarmos os nossos desafios afetivos, profissionais, financeiros, em relação aos relacionamentos, filhos. Então, cada setênio representa algo muito importante na nossa vida. E se desses setênios antes também dos 21 anos, nós ficamos lá em relação a eles, houve um trauma e nós ficamos lá, então a partir dos 21 anos realmente vai ser mais complicado cada setênio. Ao invés de ser mais fácil, mais desafiador, mais gostoso, porque o desafio traz o movimento, a crise traz movimento, traz evolução. Mas quando uma pessoa ela ficou em um lugar específico, ou até os 7 anos, ou até os 14 anos, ou dos 14 aos 21, se ela ficou nesse período, ela realmente vai ter mais problemas nos outros setênios. Então, quando Bert Hellinger coloca nós mesmos em relação a algo, nós conseguimos ver o que realmente está acontecendo com a nossa alma, nós mesmos em relação aos nossos pais, que, aliás, cada vez que a gente olha para esse movimento, numa constelação, ou simplesmente em exercício simples, que a gente faz bastante, é tão importante porque vai mudando essa relação. Nós vamos crescendo. Quando a gente faz isso normalmente, por exemplo, numa constelação eu coloco uma pessoa para ser meu marido e uma pessoa para ser eu. Mas quando eu faço isso no dia a dia, não é a mesma coisa do que realmente olhar de alma para o meu marido. A gente ainda não sabe fazer isso no dia a dia, mas é uma oportunidade da gente aprender. Quando a gente consegue realmente olhar para a pessoa, se relacionar de coração para coração, não de ego para ego, não de emaranhamento, né, da nossa família para emaranhamento da família do outro, as relações ficam muito mais simples. Quando eu realmente estou tão emaranhada com o que a minha avó viveu, meu avô viveu, o que minha mãe viveu, meu pai viveu, quando eu estou ainda tão inconsciente e tão emaranhada em relação a isso, eu vivo as mesmas coisas, eu também olho a vida da mesma forma. Quando nós conseguimos ter mais consciência de onde ainda não foi resolvido
nas relações anteriores, por exemplo, da minha mãe com a minha avó, da minha mãe com o meu avô, do meu pai com a mãe dele, do meu pai com o meu avô, quando isso, né, do meu pai com a avó, com a minha avó, do meu pai com o meu avô, quando isso de alguma forma é colocado em ordem num sistema familiar, eu também consigo olhar para os pais do meu cônjuge de forma diferente, né? E consigo também mostrar e ver coisas que ele não vê. Por isso que às vezes as pessoas de fora da nossa família são as que trazem, as que têm coragem e menos compromisso de trazer a verdade. Por isso que às vezes dói tanto quando o nosso cônjuge fala, puxa, você precisa aprender tal coisa, porque a sua família é isso. Ou, né, ele traz isso para a gente, ou a gente também pode levar isso para eles. Por quê? Porque é uma forma de crescimento. Não de crítica, de ego, mas de crescimento. E se a gente leva como uma forma de crítica, de ego, nós também não crescemos. Então, quando alguém toca na ferida, dói. E se realmente doeu, é porque ali tem algo para ser visto. Isso é maturidade, isso é consciência no dia a dia. A consciência, ela não está só naquele tempo da terapia, também não está só na constelação. Nosso exercício de consciência, de aprendizado em relação à consciência, é esse olhar. Por isso que a constelação familiar nos dá a oportunidade de aprender como fazer isso no dia a dia com respeito. E também fazer isso com o meu lugar preservado. Porque se eu começo a não saber, né, qual é a minha postura em relação às outras pessoas, ou seja, com os meus pais eu sou a filha, com os meus filhos eu sou a mãe, com o meu marido eu sou a mulher, na empresa eu sou a profissional. Esses papéis, eles parecem simples, a gente sabe disso, mas quando a gente consegue realmente ver com a nossa alma como é a nossa relação em relação a outra pessoa, nós podemos mudar. Então, tem pessoas que elas buscam situações porque já é um padrão da família. Então, é um padrão da família entrar em uma frequência e buscar situações conflitantes entre pessoas. Então, tem pessoas que falam, puxa, eu já mudei 10 vezes e eu sempre tenho problemas com os meus vizinhos. Por que isso? Todo mundo tem problema com o vizinho? Não, mas eu tenho. Então, é algo que precisa ser olhado. Ou sempre eu tenho problemas nos meus relacionamentos com os meus amigos ou com os meus amigos de trabalho. Ou, por exemplo, toda vez que eu mudo de empresa, o meu chefe principal não gosta de mim. Então, eu demoro um tempo para ele entender que esse é meu jeito e eu demoro um tempo. Então, gente, nos relacionarmos uns com os outros é uma grande oportunidade de ver realmente quem está ali, né? A minha mãe tinha dificuldade de lidar com os vizinhos, meu pai tinha dificuldade de lidar com os vizinhos, eles tinham dificuldades de lidar com hierarquia, eles tinham dificuldades de lidar com a novidade, por exemplo. Tem famílias que eles simplesmente não deixam novidade entrar, coisa diferente ou coisa nova entrar. Muitas famílias não deixam, por exemplo, o dinheiro entrar na família. E deve você falar que isso é impossível, né? Porque todo mundo quer dinheiro. Mas é verdade. Muitas famílias não deixam o dinheiro entrar. Gente, porque a energia do dinheiro, a energia do amor, a energia dos bons relacionamentos, elas estão aí, né? E porque na minha família isso é difícil. Então, a constelação, ela não julga a família. Ela não vai falar, olha, sua mãe é culpada, seu pai é isso, não é isso. Mas o olhar das relações que tornou perigoso algo. Talvez em algum momento o dinheiro acabou com um amor, um relacionamento afetivo, por exemplo, lá atrás. Então, de repente, o dinheiro não entra mais na família. Mas não é por causa desta geração, ou nem por causa de esforço, porque às vezes as pessoas se esforçam, estudam, trabalham, mas o dinheiro simplesmente não vem. Então, por que será que o dinheiro virou um vilão? Qual é a relação da nossa família com o dinheiro? Qual é a minha relação
em relação ao dinheiro. Então, todas essas observações e todas essas mudanças de consciência e de abertura a algo que a família ainda considerava perigoso e estava fechado, pode agora ser diferente. Então, mudar esses padrões exige de nós, primeiro, consciência, responsabilidade, movimento em relação a algo amplo. Porque realmente trazer saúde para a família, trazer felicidade para a família, trazer dinheiro, prosperidade, trazer alegria. Tem famílias que são tristes, né? E quando vem uma pessoa de fora que é super alegre, que é super despojada, que vai dar risada, que fala besteira, né? A família fala, essa pessoa não serve para cá, é muito saidinho, né? E é verdade. Então, a família tem dificuldades em ter alegria. Mas não é porque eles são pessoas ruins ou são tristes porque eles querem. Algo aconteceu em relação a algo. E quando a gente coloca essa informação num sistema familiar, nós podemos compreender que muitas coisas ainda estão pendentes na família. Muitos assuntos, muitas relações ainda não foram resolvidas. E quando essas relações não são resolvidas, as próximas gerações têm os mesmos tipos de problemas, né? É como se ficasse ali uma egrégora de informação, fica uma egrégora de informação que eu, quando entro nesse sistema, eu sinto a mesma coisa e atraio a mesma frequência para essa história. E daí você pode dizer, mas essas pessoas já morreram, né? Então, é uma visão que a gente tem em relação à morte, né? Então, morreu, acabou tudo. Não acaba, nada acaba. Tudo que a gente não aprendeu, então assim, se eu não aprendi algo na minha infância, não é porque eu sou grande, agora, por exemplo, não aprendi a andar de bicicleta. Mas isso já foi, então agora você sabe andar de bicicleta? Não. Se você não aprendeu, agora você vai ter que aprender. Então, a evolução, ela funciona assim, passo a passo. E como nós estamos conectados, o que os outros não conseguiram resolver, nós também temos esse desafio. Então, que a gente possa olhar de uma forma mais ampla as nossas relações com as energias, a energia da saúde, da alegria, do dinheiro, né, da realização, do casamento e a nossa relação em relação às outras pessoas também. A constelação nos dá essa oportunidade maravilhosa, por isso Bert Hellinger fala que é uma revelação divina mesmo.